Bem, para quem está chegando agora, eu estou fazendo uma série de vídeos me apresentando. Então, já falei um pouquinho da minha infância, da minha adolescência e agora a minha vida adulta. Eu vou falar um pouquinho a minha vida adulta, sempre se mistura com a vida profissional. Aliás, eu acho que a minha vida inteira se mistura com a vida profissional. Então, eu comecei a fazer o curso normal de formação de professores e aí eu fui chamada para estagiar no Centro de Apoio à Inclusão Escolar. Lembrando só que a minha vida profissional, ela começou muito antes, Porque eu comecei dando aula particular aos 12, trabalhando fora aos 13, 12 para 13 anos. Então eu fui atendente de telemarketing, eu fui secretária, eu fui professora particular, eu fui tudo que eu podia ser. Onde tinha trabalho, eu estava lá. Então eu sempre busquei trabalhar muito, sempre gostei muito de trabalhar. Então no curso de formação de professores eu fui chamada para estagiar no Centro de Apoio à Inclusão Escolar e ali eu descobri que outras pessoas também não gostavam da escola, como eu, e também não se encaixavam na escola, como eu. Então, ajudando aqueles alunos que tinham muita dificuldade, eu acabei me encontrando também. Eu também comecei a querer saber o porquê que as pessoas não gostavam da escola. Nessa mesma época, eu já tinha de começar a pensar na faculdade, porque eu estava terminando o curso normal e eu precisava me formar, começar uma faculdade. E aí eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu era boa em língua portuguesa, eu era boa em ciências, eu era boa em tanta coisa e eu não sabia exatamente o que ia fazer, porque eu gostava de tudo. E aí os meus próprios colegas do curso normal falavam assim, mas você não vai fazer matemática? Você deu aula a vida inteira de matemática? E aí meio que por lógica eu falei assim, é mesmo, vou fazer matemática. E assim eu comecei a procurar as faculdades de matemática, que eram poucas, até hoje é pouco, As pessoas se interessam pouco. E eu comecei a fazer a faculdade de matemática. Terminei o curso normal. Antes mesmo, a gente se formou em novembro, em dezembro eu me inscrevi para o concurso e passei. Então, a gente ficou um ano ainda sem ser chamado do concurso, mas no ano seguinte, a minha formação, que eu me formei, eu fui chamada, eu fui conseguir o contrato para ser professora no Centro de Apoio à Inclusão Escolar. E ali a minha vida começou como professora. Então, ali eu comecei a dar aula, já dava antes, como estagiária, no projeto Olhar Diferente, que era para alunos com transtornos de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem. E ali eu comecei a minha vida profissional oficialmente. Então, no ano seguinte eu fui chamada para o concurso e comecei a minha vida de efetiva, muito chique, Mas eu sempre conciliei a sala de recursos, a educação especial, com a sala regular. Então, logo eu comecei a dar aula também na sala regular. Quando eu terminei a faculdade de matemática, eu já comecei logo a dar aula de matemática, de sexto ao nono ano. E ali eu comecei a ver o mundo pelos olhos do professor. O funcionamento da escola pelos olhos do professor. E comecei a buscar uma educação diferente também. Então, desde que eu comecei a dar aula regular, eu tentei trazer minha prática da educação especial para a sala regular. Então, eu busquei o tempo inteiro jogos, atividades dinâmicas, eu tentei o tempo inteiro trazer a Luana da educação especial para a sala regular. E penso que na maior parte das vezes eu consegui. Não é fácil, trazer a mesma visão da educação especial para a sala regular, porque as cobranças são muitas, mas eu tentei. Inclusive na faculdade eu também busquei o tempo inteiro trazer inclusão, o tema da educação especial. Então, por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre matemática para alunos com deficiência intelectual. Então, eu sempre uni a educação regular, a matemática com a inclusão. Então, eu comecei a conciliar a sala regular com a educação especial. E aí eu trabalhei na EJA, que é maravilhoso, trabalhei na creche,
Depois eu passei no segundo concurso, então eu fiquei em 2 matrículas. E aí eu comecei a ser chamada também para dar formações, para trabalhar exclusivamente com inclusão. Então hoje eu estou um pouco afastada da sala regular, mas depois eu vou contar um pouquinho da minha vida só na parte da inclusão, porque senão fica tudo muito longo, né?